A paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para meditar nas Escrituras e hoje eu quero falar sobre um tema que é uma realidade em 90% ou mais das igrejas. Eu quero meditar hoje sobre um tema que traz como título "Estão pregando sem o Evangelho". Parece uma frase sem sentido. Estão pregando sem o Evangelho. No decorrer dessa mensagem, você vai entender de forma claríssima. Esta frase é mais ou menos assim: o descrente chega na igreja ou é ganho para a igreja, mas com atrativos mundanos, promessas absurdas e o entendimento errado da palavra de Deus. Deixe-me ser mais claro. O crente fica sabendo que na igreja as pessoas são abençoadas, quase como passe de mágica. Então ele vai para uma dessas igrejas para conseguir coisas. Outro exemplo. Agora a igreja vai evangelizar o crente e diz que a sua vida vai mudar e que os problemas vão sumir e a prosperidade vai chegar e vai ser só bênção. Em parte, tudo isso são partes de verdades na vida de um novo convertido. Porém, tudo isso são consequências de uma verdade maior. Ou seja, antes de tudo isso que foi prometido para esse descrente, existe um alicerce, uma base forte, existe uma rocha, existe uma âncora para afirmar esse novo convertido, para quando essas bênçãos chegarem, ele possa se comportar com sobriedade e sabedoria. Estão pregando sem o Evangelho. É por isso que muitos se frustram. Ela chega na igreja e nada disso acontece. E quando acontece, ficam sem saber como proceder, se ensoberbecem e acabam retrocedendo da fé, voltando para a mesma vida de antes. Nessa situação, os responsáveis eclesiásticos e as vítimas se enquadram na passagem das Escrituras, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 15. Lá está escrito assim: ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Misericórdia, pastor. Essa foi forte. Você exagerou. Não, minha querida, não, meu querido. Eu não exagerei. Daqui a alguns emocionantes minutos, você vai me cobrir de razão, pois estão evangelizando e pregando sem o Evangelho. Vou fazer uma pergunta para você que tem mais de 2 anos de crente. Tente recordar pelo menos das 2 últimas pregações ou mensagens bíblicas que você ouviu ou assistiu. Tente lembrar aí. Com certeza, se tiver uma delas tendo como base texto do Novo Testamento, é raridade. Pois, queridos, 90% das pregações dos grandes pregadores, os pregadores renomados, são contextualizadas no Velho Testamento. Toda pregação ou mensagem bíblica de evangelismo ou ensino pode até iniciar-se em um texto do Velho Testamento, mas só tem poder de transformação se terminar no Novo, pois uma mensagem, pregação que inicia-se no Velho Testamento, contextualizada no mesmo, é uma mensagem sem o Evangelho. Todos esses modismos, gritaria sem unção, compra de coisas para serem abençoadas, são práticas importadas de mercenários da América do Norte. Desde a chegada
do neopentecostalismo no Brasil, no final da década de 70, iniciou-se esse movimento antibíblico e desordenado. Pastores missionários deixavam suas denominações para aderirem a esse movimento. Nessa nova moda gospel, a igreja fica mais aceitável ao mundo. O relaxamento do modo de servir a Deus fez com que muitas pessoas saíssem das suas igrejas que viviam a sã doutrina para servir a Deus de forma mais agradável. Com essa facilidade, as igrejas novas dispararam seu crescimento. E para piorar a situação, aproximadamente uma década depois, as igrejas que lutavam para seguir a sã doutrina foram infectadas por esse modismo. Agora a situação fica pior. Irmãos, eu me sinto na responsabilidade de deixar bem claro essa mensagem. Então vou lhes pincelar uma brevíssima pintura para você entender o que é neopentecostalismo e o que é pentecostalismo. Veja bem, eu não vou entrar no mérito da palavra, mas em seu significado para nós hoje, ok? Vamos lá. O pentecostalismo puro chegou ao Brasil em 1910, por Belém do Pará, através dos missionários suecos que estavam nos Estados Unidos fazendo a obra. Era a época do despertamento do Espírito Santo. Lá no Texas, na Rua Azusa, Estados Unidos da América, esses homens foram usados por Deus para abençoar nossa nação. Até o final dos anos 70, os pentecostais serviam a Deus de forma tão abençoada que milagres e prodígios eram comuns em qualquer que fosse o culto. Não tinham grandes convenções, nem grandes festas, nem grandes cantores e nem grandes pregadores. Como já falei, foi nessa época que o neopentecostalismo chega na nossa nação. O homem de Deus da Igreja Cristã Nova Vida, o senhor Walter Mark Laster, dá um exemplo do que é neopentecostalismo. Ele define da seguinte forma: o neopentecostalismo é o casamento do pentecostalismo tradicional com a filosofia neoliberal. E eu concordo plenamente com essa definição. Veja, depois dessa febre de milagres, revelações, os cultos perderam a essência, pois se ligaram totalmente nas manifestações, deixando de lado a palavra de Deus, ou seja, amaram mais as bênçãos do que o dono dela. Então começou-se a pregação da palavra sem o evangelho. Eu vou dar exemplos de pessoas que foram evangelizadas sem o evangelho. Eu vou dar esse exemplo de pessoas famosas porque eu quero muito que elas vejam, porque eu tenho uma mensagem para elas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Na minha adolescência eu passei a liderar as crianças e a solar no conjunto dos adolescentes. Eu era muito envolvida com ele. Uma boa parte. Para que eu entendesse que todas aquelas coisas que eu estava passando, existia solução, existia jeito, existia, mas só em Jesus. Aquele culto parecia assim, que olha, eu vou te contar uma coisa, foi tremendo aquele culto. Fora que quando eu cheguei na igreja, tinha umas irmãzinhas, umas senhorinhas. Oh, minha filha, Jesus te abençoe, me deram um abraço forte. Abraço que há muitos anos eu não recebia. Galera, acabei de assistir a entrevista do Câmera Record e confesso pra vocês que eu fiquei bastante, assim, assustada, porque nós gravamos 3 dias, né, do Câmera Record, e eu falei inclusive muitas vezes, né, do que Deus tem feito na minha vida, da transformação, e aí encerrou a matéria, na verdade, o Marlboro falando, me convidando, fazendo aquele apelo para que eu voltasse pro funk. E eu respondi, falei, né, não só pro Marlboro, mas eu falei para todas as pessoas, e os 3 dias eu falei que não iria voltar, que eu estava muito feliz com o que o Senhor tinha feito.
que eu sabia das promessas que Deus tinha pra minha vida e do chamado que Deus tem pra minha vida. Então, você que tá achando que eu vou voltar pro funk, eu não vou voltar pro funk. Estou muito feliz com o Senhor. Faz 5 anos que eu voltei pra Jesus e nada me separa desse amor. Ninguém vai conseguir fazer com que eu mude a minha opinião, até porque quem mudou a minha vida foi o Senhor, não foram as pessoas, foi Jesus que transformou isso. Eu decidi fazer aquilo que estava no meu coração. Voltei pro meu público que me ama, que já queria me acompanhar. Muitos crentes conheciam o meu trabalho também, então é hipocrisia dizer que não conhecia meu trabalho, até porque eu fiz muitas igrejas, fiz muitos eventos, porque as pessoas me conheciam pelo meu trabalho no funk. Mas é isso, agora eu não misturo mais. Agora eu não misturo mais. Voltei porque existe um trabalho, existe um trabalho. Não vai ser pessoas que vão fazer com que eu venha mudar aquilo que Deus fez. Então só Ele pode. E Ele não quer. Ele quer que eu continue, com certeza. A pastora Lana Roder é muito conhecida do mundo gospel. Ela se casou com a cantora Rosânia. A artista, que canta louvores a Deus, decidiu se assumir lésbica e agora tem um ministério voltado ao público homossexual. Lana ajuda a esposa nisso. No entanto, o que pouca gente sabia até então é como a aceitação do casal seria. E isso acabou virando um verdadeiro caos. O conflito religioso foi um dos maiores problemas enfrentado pelas duas. Rosânia, por exemplo, era casada com um pastor. As duas hoje são casadas há 15 anos e garantem serem muito felizes. A artista nasceu no interior do estado de Minas Gerais. Rosânia cresceu em um ambiente de evangélicos. Aos 20 anos, no entanto, conheceu o mundo. Ela decidiu mudar para a cidade de Boston, nos Estados Unidos, onde conheceu seu primeiro marido. O amor por João foi rápido e ela acabou engravidando. Tudo parecia caminhar na normalidade. No entanto, a pastora revela que no fundo nunca amou o companheiro de verdade. Ela disse que o sentimento que tinha era mais de amizade. Isso porque eles eram muito unidos e parceiros. A religiosa garante que o esposo sempre a respeitou e que isso era muito importante. Na prática, no entanto, ela nunca teve atração sexual pelo marido. A religiosa disse então que até pensou em procurar um médico, pois o sexo era algo que não interessava e não atraía mais. Enquanto isso, João se sentia mal, já que não conseguia satisfazer a própria esposa. Algum tempo depois, em um compromisso religioso, ela conheceu Lana Holden, uma espécie de Silas Malafaia de saias. Lana ficou conhecida por fazer pregações nas quais dizia que Jesus Cristo a havia curado da homossexualidade. A pastora se dizia uma ex-lésbica, mas ao encontrar Rosânia, seu ímpeto sexual voltou à tona. No momento em que se conheceram, Lana era casada e tinha um filho. Foi então que ela foi pregar na igreja da mulher que seria sua futura esposa. As duas deram um beijo em um hotel, mas se afastaram porque se sentiram culpadas. Hoje estão juntas firmes e fortes. O Senhor dos Exércitos está arrancando Elias da caverna para envergonhar os profetas palacianos. Vixe, pastor, e os grandes, e os poderosos, e as grandes lideranças? O Senhor vai pegar os Saulos de Tarso, que são os que ainda têm um pouco de temor, e vai derrubar dos seus tronos para se transformarem em Paulo de Tarso. Se prepara, pastor poderoso. Te prepara, missionário poderoso. Te prepara, grande reverendo, grande apóstolo. Te prepara, Papa. Te prepara, Saul. O Senhor vai te pegar. Eles não estão pregando o evangelho, queridos. Agora nós vamos para as Escrituras para mostrar que tudo que foi falado aqui é bíblico. Pegue sua Bíblia agora e vamos meditar. Em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, está escrito assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A parte A desse versículo, ela se enquadra
muito bem nas grandes igrejas de hoje. Percebemos nitidamente que essas igrejas estão com vergonha de pregar o Evangelho e de viver esse Evangelho. Vergonha de ser antiquado aos olhos carnais. Vergonha de louvar hino da harpa em uma grande festa com convidados especiais, parecendo que a festa é para esses convidados. Vergonha de vestir-se como crente fiel, pois tem receio de ser criticado pelos irmãos carnais. Veja bem, falando sobre vestes, o visual do crente, um policial se conhece pelo traje quando está no exercício da sua função. É claro que muitos não são dignos do uniforme. Assim, somos nós crentes. Temos a cultura dos apóstolos, somos santos, ou seja, separados. As vestes sinalizam do que o seu coração está cheio. As vestes são reflexo da minha alma. A prostituta se veste de uma forma. Uma mulher de família que tem pudor se veste de outra forma. Ainda meditando nessa passagem, vergonha de pregar a mulher do fluxo de sangue e parábolas do Senhor Jesus, porque são mensagens saturadas. Perdoe-me os grandes pregadores, mas a maioria de vocês até hoje não entenderam a maioria das parábolas. E também de passagens como a mulher do fluxo de sangue. Fiquem ligados nesse canal, quem sabe eu possa falar sobre esses assuntos em outro vídeo. Bando de amalequitas, enganadores, animadores de plateia. Vocês estão perdidos e sabem disso. Many of the preachers that are heroes in Brazil. Há muitos pastores heróis no Brasil. Many of the false prophets. Há muitos falsos profetas. The prosperity preachers. Os pregadores da prosperidade. Who make millions of dollars a year. Que fazem milhares de dólares por ano. Who claim to heal people when they don't. Que reclamam curar pessoas quando eles não curam. They're deceivers. Que são mentirosos. They're liars. Que são falsos. And when they teach prosperity, e quando eles ensinam prosperidade, you need to realize that the only one who prospers are the preachers. Você precisa entender que só prosperam a eles mesmos. We need to get something straight right now. Olha só, nós temos que resolver uma coisa agora mesmo. I hate most of the preaching that I hear in Brazil. Eu odeio a maioria das pregações que eu escuto nesse país. And I hate most of the preaching that I hear in the United States. E eu odeio a maioria das pregações que eu escuto nos Estados Unidos. Because they are preachers who do not love the gospel. Porque são de pregadores que não amam o evangelho. They love wealth. Eles amam riqueza. And prosperity. E prosperidade. And power. E poder. And health. E saúde. And big cars. E grandes carros. And fine homes. E boas casas. All of that is dung. Tudo isso é estupidez. And if you like those kind of preachers, e se você aí gosta desse tipo de pregadores, you know why you like them? Você sabe por que você gosta Because deles? You love what they love. Porque você ama exatamente o que eles amam. You don't love Jesus. Você não ama Jesus. You love money. Você ama o dinheiro. You love the way you look. Você ama a maneira que você se veste. Jesus. Você não ama Jesus. You love money. Você ama o dinheiro. A grande maioria sabe disso. São fariseus. Escutem. Vestes respeitáveis pode ser antiquado para vocês. Louvar hino da harpa pode ser fora da moda gospel. Pregar mensagem no Novo Testamento pode ser saturada para vocês. Mas são as igrejas que fazem estas obras que ainda há o maior milagre da face da terra, a transformação de vidas. O evangelho genuíno é poder para transformar e salvar vidas. Estão pregando sem o evangelho. A primeira carta escrita aos Coríntios pelo apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo de 1 a 5, está escrito assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos,
e se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Nós vamos meditar, explanar esses versículos e vamos ver se realmente o que está escrito é uma realidade aonde você congrega, aonde eu me congrego, ok? No versículo 1 diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. A igreja de Corinto era rica, cheia do Espírito Santo, ao contrário das igrejas de hoje, que são ricas, mas o Senhor está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Esses versículos nos faz também entender que o Evangelho tem que ser constantemente lembrado, ensinado. Será que vai aparecer um teólogo, exegeta, hermenêutico, para dizer que essa passagem é figurada, ou para dizer que não é para os nossos dias, que não é para os nossos tempos? Porque é assim que está em nosso meio. Quando uma passagem bíblica não se enquadra com que eles têm entendimento, dizem dessa forma, e o pior é que você acredita. A parte B desse versículo ainda diz o seguinte: mesmo com os problemas da igreja, eles ainda eram cheios do Espírito Santo, pois perseveravam no Evangelho. Paulo era tão exigente com seu povo em relação ao Evangelho, ele mesmo se precavia. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Em outra versão, diz assim: eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para a vossa salvação. E o versículo 2: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que Paulo disse nessa passagem, em outras palavras, foi: é por esse evangelho que vocês são salvos, mas se estiverem vivendo como eu vos ensinei. A minha pergunta para mim e para você é: estamos vivendo o Evangelho da forma bíblica, ou estamos vivendo o Evangelho conforme a sua liderança, o seu pastor e os grandes pregadores? No versículo 3 diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Aqui é bem claro. É como se Paulo dissesse: meus amados coríntios, o evangelho que vos entreguei não é de mim mesmo, foi-me passado, e esse centraliza-se na morte de Cristo e nos nossos pecados. É difícil você ouvir pregações, ensinamentos em grandes igrejas falando a respeito da morte de Cristo e de nossos pecados. Esses irmãos que nós vimos aí, esses famosos que se afastaram, na realidade eles não se afastaram da igreja de Cristo. Eles não conseguiram encontrar a igreja de Cristo. Eles se afastaram
da igreja do homem, mas eu creio piamente que eles encontrarão a igreja de Cristo. Versículo de número 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eles não querem mais falar sobre a morte e ressurreição de Cristo. Ouça, o Evangelho é um novo acordo de Deus para com os homens. Eu tenho que pregar o nascimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Procure uma pregação, procure uma mensagem centralizada nesses assuntos e pasmem. Também o Evangelho são as instruções que o Senhor Jesus passou para os seus discípulos nos passarem. Nas cartas, livros históricos, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, etc. Em Romanos capítulo 1, versículo de número 17, está escrito assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho é que revela a justiça de Deus. Sem o Evangelho, não há conhecimento de Deus e suas regras nesse novo pacto. Sem o Evangelho, não há compreensão do que é ser uma nova criatura. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aqui você encontra o conceito mais louvável do que é o Evangelho. Graça, favor imerecido. Você só tem quando procura conhecer o Senhor Jesus. Essa é a única maneira de você ter essa graça. É lendo, ouvindo todo o Novo Testamento. Em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 12 a 13, diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Nós só podemos estar em Cristo depois de receber a verdade do evangelho. Apenas depois de estar congregando, aprendendo a palavra de Deus, depois de sermos batizados, aí sim estamos no caminho da salvação e sempre aprendendo do evangelho. Está sendo assim com você? Se não, caia fora de onde você está. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Em outras palavras, o apóstolo queria dizer o seguinte: nós fomos chamados para pregar o evangelho, e não anatomia humana, não ciência moderna, não autoajuda, não psicologia, não física, química. Fomos chamados para pregar o evangelho. Em Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12, diz assim: faço-me, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, pelo amor que você tem por Deus, ouça o que vou lhe dizer agora, pois é de extrema importância. Eu quero repetir aqui o versículo de número
Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação do Senhor Jesus Cristo. Ouça, o evangelho, ele não pode ser compreendido humanamente. Foi o que nós lemos. Por que esses muitos famosos se converteram e não permaneceram logo? Saíram ou saem de repente da igreja? Porque não compreenderam o evangelho. Onde eles foram supostamente ganho para o reino de Deus, não houve um discipulado bíblico. Eles não foram evangelizados. O evangelho é sobrenatural. É por isso que só se compreende de forma correta através do Espírito Santo. É o que diz as Escrituras aqui em o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, aonde está escrito aqui: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ouça, os discípulos passaram aproximadamente 3 anos e meio sendo instruído pelo próprio Deus encarnado. E mesmo assim, não compreenderam nada. Foi só o Senhor Jesus ser preso que eles fugiram pela direita e pela esquerda. Para eles compreenderem, foi preciso algo sobrenatural, igreja. Em João capítulo 20, versículo de número 22, diz assim: E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vocês entenderam? O Evangelho é algo sobrenatural. Se para os discípulos compreenderem for preciso o Senhor soprar sobre eles o Espírito Santo, imagine hoje eu e você, que temos que buscar essa compreensão constantemente. Oh, meu Senhor da glória, isso é muito sério, amados. Enquanto isso, as grandes denominações estão preocupadas com festas, grandes convenções, poder e dinheiro. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos de número 3 e 4, está escrito assim: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Hoje você continua errando se você quiser, pois aí está um esclarecimento simples que pode mudar a sua vida. Queridos irmãos, é muito grave o estado da igreja na atualidade. Vamos voltar ao Evangelho, vamos cobrar da nossa liderança que eles venham nos ensinar como ser crentes bíblicos, que eles possam nos mostrar quem é Deus, quem foi Jesus Cristo, quem foi os discípulos, porque esses simples ensinos estão escassos, principalmente nas maiores igrejas da atualidade. Que Deus possa abençoar cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloquei a imagem da missionária Camila, porque na realidade é uma pregadora de renome que, para a glória de Deus, ainda conserva a postura de uma serva fiel. Claro que existem muitas outras, e vou orar para que ela permaneça assim. A mensagem que tenho
para todos os que estão desviados dos caminhos do Senhor, e principalmente esses artistas famosos, vocês ainda estão vivos. Por isso, ainda há tempo para voltarem para os braços do Senhor Jesus. Eu sei, com conhecimento de causa, que muitos de vocês ainda não voltaram por causa de barreiras espirituais que Satanás colocou na mente de alguns. Voltem, vocês nem imaginam o que lhes esperam se não voltarem para Cristo. Se precisar, e sei que precisam, procure aquele irmão ou aquela irmã que parece até que é meio extraterrestre, meio esquisito ou esquisita. São esses que vão lhes ajudar. Pronto, missão cumprida. Meus amados ouvintes e telespectatores, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.